Bem-vindos ao primeiro ano. Gente, nas aulas anteriores estamos progressões aritméticas, né? Agora vamos estudar progressão geométrica, né? Tem uma pequena diferença, mas vocês prestando atenção, vocês vão desenrolar o conteúdo muito fácil. Então, para dar início, vamos definir o que é uma progressão geométrica, né? Uma progressão geométrica a gente chama sequência de números não nulos, em que cada termo a partir do segundo é igual ao anterior, multiplicado pelo número fixo, que é chamado de razão da progressão, né? De modo geral, gente, como mostrei, a n mais 1 é igual a n vezes a razão, né? Que é o meu Q. Vamos já definir os nomes de cada um aqui, certo? Então, o número fixo pelo qual estou multiplicando cada termo é chamado de razão da progressão e será representado pela letra Q, que é a minha razão da minha progressão, né? Então, toda sequência que tiver essa lei de formação, denominada progressão geométrica, né? Essa lei de formação aí. Então, esse Qzinho, essa é a minha razão da minha progressão geométrica, ok? Então, vamos lá. Considerando estas sequências. Gente, aí eu tenho na sequência 2, 4, 8, 16, 32, 64, vai, né? Cada termo a partir do segundo é igual ao anterior multiplicado por 2. Ou seja, é uma PG de razão 2. Para me determinar a razão aí, gente, basta eu dividir o segundo pelo primeiro. Ou terceiro pelo segundo. Ou seja, 8 dividido para 4, 2. Então, a razão é 2. Na próxima eu tenho, né, 54, 18, 6, 2, 2 terços, vai, é uma PG de razão 1 terço, pois cada termo a partir do segundo é igual ao anterior multiplicado por 1 terço. Nesse caso, como é que eu faço? Pego o segundo termo, que é 18, dividido para 54. Você vai simplificar a minha fração. Quando você simplifica a fração e chegar numa fração irredutível, que vai dar 1 terço, aí eu tenho a minha razão, né? Já a próxima eu tenho 6, 6, 6. Basta eu dividir 6 para 6, 1. Tem uma PG de razão 1. Certo? Sempre me determinar a minha razão, eu vou dividir o segundo, dividir pelo primeiro. Não tem erro, não tem dúvida. Vamos lá, próximo. Observe que a razão é o número qual se multiplicar num termo para obter o termo seguinte. Então isso aí, gente, por exemplo, cada determinado determine aí, por exemplo, aqui, vou dizer para vocês, determine uma PG de 4 termos, em que o primeiro termo é 5 e a razão é 3. Então, que vai ser 5 vezes 3, 5, né? Meu termo é 5. Aí 5 vezes 3, 15. 15 vezes 3, 45. 45 vezes 3, 135. Aí você vai determinando. Lembrando que, observe que a razão é pelo qual se multiplica um termo para obter o seguinte. Então, multiplicar com o primeiro para me obter o segundo, através dessa razão. Então, eu tenho 3, 12, 48, 192, 768. Então, daí eu tenho uma progressão geométrica, né? Então, agora vamos ver a classificação dela, né? Como é que ela se classifica. Uma PG pode ser crescente. Quando é que ela é crescente? Se cada termo a partir do segundo for maior do que o anterior. Ou seja, né, o primeiro seja maior do que 0 e a razão maior do que 1. Como exemplo, eu tenho i 5, 10, 20, 40. É uma PG de razão 2, em que o Q é maior do que 1. Quando o Q é maior que 1, ela é crescente. Decrescente, né, decrescente, quando for maior que o anterior. 36, 9, 9 sobre 4. Ou seja, é uma PA de razão 1 quarto, em que a razão é menor do que 0. Então vamos lá, decrescente. Constante. Se todos os termos forem iguais, 8, 8, 2, 2, 2, 1, 1, 1, a razão é 1. Quando minha razão for 1, ela é uma razão constante. Alternante, né? Se cada termo tiver sinal contrário ao do anterior, ela é alternante. Tem 3 menos 6, 12 menos 24. Né? Ela está alternando um positivo e um negativo. Um positivo e negativo. E a razão é menos 2. A razão tem que ser um número menor do que 0. Então é uma razão, né, alternante.
Aí, ó, exemplo, né? Exercícios resolvidos para agora comentar. Escreva os 5 primeiros termos do MPG. De primeiro termo, que é menos 4, e razão é 3. Né? Como é que fica? Razão é o número pelo qual se multiplica um termo para obter o seguinte. Iniciamos o primeiro termo, multiplicando pela razão que é 3. Então fica menos 4 vezes 3, menos 12. Menos 12 vezes 3, menos 36. Menos 36 vezes 3, 108. 108 vezes 3, menos 324. Aí eu tenho os 5 primeiros termos da minha progressão geométrica. Obtenha a razão. Gente, lembrando que a razão é o quê? Uma divisão. Vou pegar 16 e dividir por 32. Se não for divisão exata, simplifica a fração até chegar na sua forma irredutível. Né? Então vamos lá. Aí fica 16 dividido por 32, dá 1 meio. Item B. Menos 6 dividido para 3, menos 1. C, 7 dividido para a raiz de 7. Lembra, nesse caso, ele tem que fazer a racionalização. E a resposta vai dar raiz de 7. Então, gente, nessa aula, nossos conceitos básicos de progressão geométrica, vocês determinaram aqui como determinar a razão, que é uma divisão, e como determinar os termos de uma progressão geométrica. Então, obrigado aí pela participação. Dúvidas, perguntas, estou à disposição de cada um aqui. Bom estudo.